Olá para todos, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e este é mais um dos vídeos da sequência Freud. Então, são vídeos a respeito do Dr. Sigmund Freud, alguns aspectos da sua vida, das suas teorias, e buscando realmente dar um pouco mais de conteúdo para as pessoas que têm interesse em conhecer quem realmente foi Freud. E nesses vídeos eu trago um pouco mais sobre questões pessoais, questões um pouco mais simples e superficiais. Existem outros vídeos direcionados mais à psicanálise no canal, então para quem for do interesse, acesse o canal, inscreva-se, clique em gostei aí no vídeo para nos ajudar a destacar. Inscreva-se no canal, isso é muito importante para você receber as atualizações, para você ter um endereço registrado quando quiser acessar novamente, e também para nos ajudar a destacar o canal e obviamente também valorizar o trabalho que eu estou realizando, que é com o único intuito realmente levar informação a quem deseja. Para quem tiver interesse, assiste os outros vídeos sobre a psicanálise e vai conseguir ter uma visão da parte mais teórica do Freud. Aqui a gente vai estar falando um pouco mais sobre a vida dele, alguns aspectos da vida dele. E esse eu tenho a certeza de que muita gente vai ficar meio atravessado e não vai gostar tanto assim deste tema que nós vamos estar abordando neste vídeo, que é realmente o uso de cocaína. Então, não é novidade para quem conhece o Freud, já leu a respeito dele, que ele realizou o uso de cocaína por um bom período, por muito tempo, e que ele receitou inclusive para seus pacientes cocaína. E aí muita gente pode falar que, como pode um médico receitar cocaína? Bom, primeira coisa, na época em que Freud se faz uso da cocaína e receita, ela era vista como um medicamento. Então quem está criticando, se você toma aquele teu remedinho quando está com dor de cabeça, saiba que aquele teu remédio não tem muita distinção da cocaína. A pequena diferença que faz com que o teu remédio seja legalizado e vendido numa farmácia e a cocaína não mais seja como era anteriormente, é o fato de que o teu remédio é menos viciante, não que faça menos mal. Isso é muito importante também se entender, porque muita gente critica a cocaína, critica várias drogas. Não estou fazendo apologia a drogas em hipótese alguma e nem estou incentivando ninguém a usar. Então já fique isso bastante claro também. Mas muita gente fala sobre o mal da cocaína, fala sobre o mal da maconha, e por exemplo, fuma. E a gente sabe aí o mal do cigarro, gigantesco. Inclusive o efeito do cigarro é muito próximo do efeito da cocaína, apenas com diferenças de dosagem. Bebe. O álcool nós sabemos que também promove alterações em funções motoras, promove alterações psíquicas. Então é tão maléfico quanto os anteriores, também só sendo uma questão de dosagem. É tão viciante também quanto os anteriores. Então é tão viciante quanto o cigarro, é tão viciante quanto a cocaína, tão viciante quanto a maconha. Aliás, a maconha é menos viciante do que o cigarro e o álcool. Não que eu esteja incentivando ninguém a usar, já disse. Mas devemos lembrar que os medicamentos farmacêuticos fazem às vezes muito mais mal do que todas as drogas outras referidas. Tanto as legais, como é o caso do álcool e do cigarro, quanto as drogas ilegais, como é o caso da maconha e da cocaína. Então, por exemplo, aquele antibiótico que o teu médico te receita para combater certos organismos nocivos ao seu corpo, sim, ele combate. Sim, ele é necessário em casos extremos. Também não estou incentivando ninguém a não tomar medicamento e morrer por doenças simples que tem tratamento. Mas é necessário ter consciência que o antibiótico acaba com o teu rim, destrói com o teu estômago e acaba com o teu fígado. Então é realmente o último recurso. É quando você não tem mais o que fazer, você precisa combater aquele organismo nocivo ao seu, então você vai introduzir o antibiótico. Mas não faz do antibiótico melhor do que a cocaína, com a pequena diferença do vício. Vício que o Dr. Sigmund Freud desconhecia. E é incrível porque, segundo relatos, o Freud ele usou cocaína por um bom tempo, ele mesmo, ministrando em si, ele fazia consumo dela e não se viciou nela. Acabou morrendo por vício no charuto. O que não necessariamente morreu pelo vício no charuto, mas obviamente um dos decorrentes da sua complicação de saúde foi o próprio consumo de charuto em excesso, que já havia feito com que ele fosse realizado inúmeras cirurgias na boca, ao nível do maxilar dele ter sido removido e ele não conseguia nem falar mais em alemão, que era sua língua
materna, e ele passou a ter que falar inglês por último na sua vida, que era uma língua um pouco mais fácil de ser pronunciada e não necessitava de tanta movimentação da mandíbula, já que o alemão é uma língua forte, puxado, então se movimenta muito a mandíbula, ele já não conseguia mais realizar a efetividade dessa linguagem devido às várias cirurgias que ele havia feito, motivado pelo câncer que foi oriundo do seu consumo de charuto. Então nós vemos aí novamente o quanto uma droga que é tolerada e que é considerada até inclusive legalizada, que é o consumo do tabaco, acabou sendo mais maléfica para ele do que o próprio consumo da cocaína, que é ilegal. Lembrando, outros detalhes. O Freud consumia cocaína como medicamento, como qualquer outro medicamento farmacêutico. Sendo assim, não era um consumo inalado, como é feito pelos viciados convencionais da cocaína, que acaba indo direto para o pré-frontal do cérebro, destrói com o pré-frontal, que é uma parte importantíssima no autocontrole, no controle de questões básicas como a raiva, como o impulso. Por isso que usuários de cocaína de um longo tempo tendem a acabar desenvolvendo um nível de agressividade muito maior, porque a cocaína inalada ela derrete a parte frontal do cérebro e acaba gerando essa consequência da agressividade. Também devemos lembrar que a cocaína injetada acaba gerando também problemas nas veias, problemas circulatórios. Então, qualquer uma das formas de consumo padrões dos viciados acaba tendo um dano, gerando um dano alto. Por que no caso do Freud o dano não foi tão alto? Porque o consumo era diferente, era um consumo exatamente como medicamento. Então era um consumo de doses mínimas e consumidos de forma semelhante ao medicamento. Era um medicamento, na verdade. Então assim como você vai lá com o teu conta-gotas bonitinho, quando tá com dor de cabeça, pinga as gotinhas no copo, chacoalha e toma, é a mesma forma que Freud consumia a cocaína e receitava o consumo dela para seus pacientes. E a cocaína, a princípio, ela encantou muito o Freud, porque realmente ela tinha efeitos evidentes. Então a cocaína ela promove uma sensação de bem-estar muito grande no usuário, em quem a consuma. Ela promove uma sensação de poder, de realmente uma sensação incrível para quem a usa. Chegar aqui e dizer que drogas são ruins é a coisa mais estúpida e idiota do mundo. Porque se fosse ruins, ninguém usava. Você vê alguém que toma com frequência chá de losna, por exemplo? Não. Por quê? Porque é amargo, é tido como ruim pelo nosso paladar convencional e não gera nenhum tipo de alucinação, nem gera nenhum tipo de conforto e bem-estar. Então, se a droga é consumida é porque, obviamente, ela gera um conforto, ela gera um bem-estar. Porém, devemos lembrar sempre dos preços desse conforto e desse bem-estar. Então, a droga ela tem um preço alto e o Freud não tinha conhecimento desse preço. Ele tinha conhecimento de início do seu benefício, então das questões da droga exercer um bem-estar, trazer... Ele, pessoalmente, o próprio Freud, ele era um indivíduo bastante triste, de certo modo, falando bem pelo senso comum mesmo, era alguém um tanto até deprimido na sua vivência diária. E quando ele iniciou o uso da cocaína, logo que ele teve conhecimento dela, ele se tornou alguém mais alegre, mais bem disposto. E ele relata, inclusive, isso em cartas a pessoas conhecidas. Ele, inclusive, enviou doses de cocaína a pessoas conhecidas para que fizessem uso também. E realmente a gente vê que o efeito benéfico que ela fez para ele foi encantador. E isso levou ele a realmente desenvolver um encanto bem grande pela cocaína de início. Porém, não levou muito tempo para que o Freud tivesse acesso ao lado negativo da cocaína. Então, logo que um conhecido seu tentou cessar o uso e não conseguiu e começou a aumentar a dosagem de uso da cocaína, o Freud percebeu que tinha coisa errada ali. E que, na verdade, a cocaína ela era uma substância viciante e que não era tão benéfica em todos os sentidos.
E isso, obviamente, levou Freud a imediatamente enviar cartas para pessoas a quem ele tinha receitado o uso da cocaína. Ele enviou imediatamente cartas solicitando que as pessoas não utilizassem, que as pessoas descartassem o material, inclusive para sua família, quem ele havia enviado para algumas de suas irmãs pequenas doses de cocaína. Ele enviou cartas solicitando que elas não fizessem uso. O engraçado é que elas não tinham feito uso porque não confiaram na prescrição do irmão. Então é uma coisa que também, de certo modo, acabou revoltando um pouco o Freud, porque a sua família não confiou na sua prescrição do uso da cocaína e acabou não utilizando. Mas enfim, aquela velha frase, né, santo de casa não faz milagre, e realmente parece que foi o que a família dele interpretou. E aí ele já realmente fez imediatamente a suspensão, assim que percebeu sobre o vício da cocaína. Ele cortou completamente a, a receita de cocaína, então parou de receitar cocaína para os seus pacientes. E quanto ao uso, aí há uma certa discordância. Alguns falam que ele cessou o uso, que ele parou com uma certa facilidade até. Outros dizem que ele usou muito mais da cocaína do que realmente costuma se afirmar. Mas aí são discussões que têm embasamentos para ambos os lados. Então eu deixo aí a critério de quem quiser ir atrás e saber mais a respeito. Realmente eu só quis trazer um pouco dessa noção, porque uma das coisas que muito é atribuída a Freud, e eu mesmo brinco, faço piada com isso, não tenho nada contrário a fazer, acredito que se foi um erro do Freud, realmente ele não tinha plena consciência, assim que adquiriu, ele assumiu esse erro. E aí uma das coisas que mais me encanta no Freud, que é realmente essa capacidade de assumir o que ele erra. Inclusive o caso Dora, que é um outro caso muito famoso dele, que também ele cometeu erros, ele publicou os erros. Então é uma coisa que realmente me atrai muito nele. Eu quis trazer um pouco dessa relação dele com a cocaína, porque é algo muito famoso e muito questionado em relação a ele. E trazer também essa visão de que quando Freud fez uso da cocaína era de maneira medicamentosa. Da mesma maneira, medicamento farmacológica, que você faz o uso dos medicamentos para dor de cabeça, medicamentos para dor de estômago. Então não é que Freud ia lá e cheirava carreirinha de cocaína, nem injetava. Não, ele fazia uso em forma de medicamento. E até hoje nós fazemos uso de muitas drogas que geram tantos estragos quanto a própria cocaína. Algumas geram tanto vício quanto ela, porém ainda são prescritas e são utilizadas. Um dos exemplos assim de uma das drogas que é muito utilizada, que gera malefícios, que é viciante, que tem um alto controle acerca disso, é a morfina. Então a morfina até hoje ela é utilizada. E ela também é uma droga fortíssima, tanto quanto a cocaína, porém ela ainda é legalizada, mas tem 400 e lá vai tantas outras restrições acerca do seu uso. Então é uma coisa muito controlada. Temos medicamentos da área psíquica, muitos deles como Ritalina, outros componentes aí, que são medicamentos realmente que também há um controle muito grande acerca. Então é necessário entender que a cocaína na época não era como é compreendida hoje, ela era um medicamento. E aqui, só para dar uma noção a vocês do que eu estou falando, então aqui nós temos um belo vidrinho, um frasquinho de cocaína. Dá para ver que o próprio frasco realmente é um frasco de medicamento padrão. E aqui uma receita do Dr. Sigmund Freud, realmente receitando a um de seus pacientes a cocaína. Então a gente pode ver, tem um carimbo ali embaixo, em cima o próprio nome do Dr. Freud, e realmente uma receita aí assinada por ele, inclusive, de cocaína para um de seus pacientes, com a data aqui de 1893. Então a gente vê que é uma época aí bem anterior, e que logo após ele acabaria tendo essa noção do vício e do quanto a cocaína poderia trazer problemas com seu uso prolongado.
Bom, enfim, espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco, tenha deixado também claro referente a essas piadas a respeito do Freud e do uso de cocaína. Eu, pessoalmente, sou um dos que faço piada, não vejo nada contrário e jamais me ofendo que façam, desde que sejam piadas com questão realmente com o intuito de descontrair e não coisas ofensivas. Não acho que esse evento com a cocaína tenha realmente desmerecido em nada o trabalho do Freud. Ao contrário, acho que todo o seu trabalho é mais do que válido, é mais do que encantador. E esse evento com a cocaína é só um dos tantos acidentes de percurso aí que nós temos ao longo da nossa vida. E nos traz um grande alerta também, que através disso nós podemos nos basear muito para também estar prestando atenção que muitas vezes o que nos parece muito encantador de princípio tem preços que nós não temos noção. Então isso é um alerta muito importante e que o Dr. Freud, através de uma experiência involuntária, nos deixou acrescentado para estarmos pensando a respeito. Então, se algo parece muito milagroso, desconfie. Se algo é muito bom, se pergunte o preço e o que esse algo acarreta. Espero que tenham gostado deste vídeo. Como eu disse anteriormente, sou um fã de Freud, então de modo algum esse vídeo tem o intuito de desmerecer o trabalho dele. Para quem realmente conhece o trabalho do Freud, também não vai desmerecer em nada o fato dessa questão dele com a cocaína, porque isso para quem realmente conhece a teoria e a magnitude do próprio profissional e personagem Freud, sabe que essa questão com a cocaína é simplesmente insignificante. Ele realmente tem uma história aí de agregação na psicanálise, na psicologia, na própria medicina que é fora de série. Estejam acessando o canal, se inscrevam, cliquem em gostei aí, assistam os outros vídeos do canal. Ajudem a divulgar também, se vocês sabem de pessoas que possam estar tendo interesse em material acerca de Sigmund Freud, estejam ajudando também a divulgar. E até um próximo vídeo. Obrigado a todos pela atenção.